A palestra de hoje tem como tema a cura pela fé. Vamos utilizar um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Havia uma mulher hemorrágica há 12 anos. Ela sofreu muito nas mãos dos médicos, gastando tudo o que possuía, ficou cada vez pior. Mas ela veio por trás na multidão e tocou as vestes de Jesus, porque dizia: se eu puder tocar somente suas vestes, ficarei curada. Foi isso que aconteceu. No mesmo instante em que tocou as vestes de Jesus, a hemorragia cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada. Jesus, conhecendo a virtude que dele saíra, olhou para trás e perguntou: quem tocou minhas vestes? Os discípulos então disseram: Mestre, a multidão te comprime de todos os lados e pergunta: quem te tocou? Mas Jesus continuou observando tudo ao seu redor. A mulher, receosa, lançou-se aos pés de Jesus e declarou toda a verdade. E o mestre disse: filha, a tua fé te curou. Agora vai em paz e fique livre do teu mal. Este trecho é importantíssimo para todos os enfermos e nos faz pensar sobre a nossa fé. Vamos utilizar o livro Na Escola do Mestre de Vinícius. Este escritor fala para nós que este trecho foi tão importante e significativo que 3 evangelistas narraram este trecho nos 3 primeiros livros do Novo Testamento, chamados Evangelhos Sinóticos. Marcos, Mateus e Lucas retratam este trecho para nós. Mas ele diz: a fé, esta cura pela fé, ela pode ser encarada pelas pessoas como algo obtido sem nenhum esforço. Como se fosse uma dádiva do céu, uma graça, um favor, um privilégio. Este sentido nada tem a ver com a conquista pela fé. Ele diz que a fé se manifesta pelas obras. São as nossas atitudes, a nossa postura dentro e fora de casa que vai determinar como é a nossa fé. Ela se revela capaz de forças de incalculáveis proporções. É uma virtude da qual derivam muitas outras. Ele nos faz lembrar que esta mulher hemorrágica, ela padeceu por 12 anos, mas ela não se desesperou. Ela não perdeu a sua esperança, ela se manteve numa atitude otimista e corajosa, tentando restituir a sua saúde. Ela deu provas de humildade, paciência e resignação. De todas as formas, ela buscou os meios de ter a sua saúde de volta e por isso ela gastou todos os seus recursos se entregando nas mãos de vários médicos. É desta maneira que nós, quando estamos enfermos, devemos atuar. Diferente de uma pessoa orgulhosa que se revolta, que blasfema, que reclama todos os dias por causa da sua situação infeliz, a sua situação dolorosa, das suas lamentações, sempre direcionadas aos céus, nós precisamos adotar esta postura de humildade, resignação e paciência, lembrando que aqueles que se humilham serão exaltados. Então, este escritor fala para nós que apenas quando ela esgotou todos os recursos do plano físico, então trazendo para os dias de hoje, que nós temos inúmeros diagnósticos, inúmeros tratamentos, e são inclusive cada vez mais sofisticados,
nós precisamos entregar as enfermidades do corpo físico para os tratamentos do plano físico. Mas nós que cremos tanto nas bênçãos espirituais, podemos trabalhar de forma concomitante. Nós nos esforçamos, buscamos diagnósticos e tratamentos e ao mesmo tempo podemos entregar todas as nossas preces ao Senhor e estarmos diante de uma casa séria, solicitando também os tratamentos espirituais. Então, esta mulher enferma, desta história evangélica, deste acontecimento evangélico, nos faz refletir que ela, quando esgotou todos os recursos, ela se entrega à providência divina. É quando ela, então, tem uma conduta de bom senso, porque após esgotar estes recursos, ela faz um apelo à espiritualidade de luz. Este escritor ainda nos lembra que, se tudo que nós necessitamos, nós apenas estivéssemos alcançando sem o menor esforço, nós permaneceríamos estacionários. O progresso resulta da luta e nisso consiste o nosso mérito, mas é tendência geral ver na fonte espiritual o meio de nos isentarmos do trabalho e obtermos tudo de graça. Então nós vamos imaginar que diversas pessoas, quando pensam na cura pela fé, elas dizem: eu tenho fé, estou enferma, mas entrego tudo nas mãos do Senhor. Então, se eu creio tanto na providência divina, por que é que vou me entregar aos tratamentos médicos? Por que é que vou recorrer aos diagnósticos? Estes exames tão terríveis, eu não vou fazer nada disso. Eu apenas vou dobrar os meus joelhos, clamar, aguardando que tudo venha para mim. Mas ele está falando que exatamente nisso está a nossa posição de estagnação. Porque quando nós vamos atrás dos recursos terapêuticos, de todos os tratamentos que são adequados à restituição da nossa saúde, do corpo físico, nós estamos nos esforçando para melhorarmos. A atitude dos enfermos de buscarem a cura, nisso está o seu esforço, o seu trabalho para avançarem, para melhorarem. Todas as vezes que nós procuramos médicos e que nós até reclamamos porque ficamos 1, 2, 3 horas aguardando para sermos atendidos, vocês já perceberam como nós acabamos conversando com outras pessoas que também estão na fila, ali na sala de espera? E quando nós fazemos isso, nós colhemos informações, nós trocamos informações e nós também nos desenvolvemos. Colhemos virtudes, colhemos conhecimentos e nós nos desenvolvemos. Nós precisamos ir em busca de dias melhores e também da restituição das nossas forças físicas e mentais. Mas ele diz, Vinícius, é assim que os simplistas encaram o Espiritismo. Muitos podem afirmar que nós estamos sempre recorrendo às graças espirituais e que então, por isso, nós estamos dizendo que significa a abolição da medicina e da farmacopeia. Ora, agora então os médicos nada mais terão a fazer. Apenas os espíritos irão assisti-los e irão realizar o trabalho que seria dos médicos, assistirem os enfermos. Não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de buscarmos tratamentos físicos e também os tratamentos espirituais. Um cura o corpo físico e o outro fortalece o nosso espírito e trabalha a parte perispiritual. Corpo físico e corpo espiritual sendo tratados ao mesmo tempo e fortalecendo a nossa fé. Mas ele também nos lembra
O Mestre, o Senhor Jesus, ele propositalmente fez um alarde quando falou: quem tocou minhas vestes? Ora, aquela enferma que delicadamente passou por toda a multidão para tocar as vestes de Jesus, estava hemorrágica, ela estava impura. Tudo que ela tocasse, todos que ela tocasse, estariam impuros também. Por isso, ela não poderia ter tocado as vestes de Jesus. Quando Jesus faz este alarde, todos percebem o que aconteceu, justamente para que ficasse registrado até os dias de hoje, porque nós não podemos nos constranger quando se trata de dar testemunho da verdade. Este escritor fala, é coragem moral, quando cada um de nós consegue revelar o que se passou, quando nós conseguimos falar o que aconteceu conosco, isso é um sinal de um homem digno. Mas aquele que está envolvido com a covardia moral é a pessoa que, por medo de críticas, por preconceitos sociais ou interesses subalternos, eles ocultam ou dissimulam os fenômenos espirituais. Nas igrejas evangélicas, as pessoas dão testemunho do que aconteceu com elas, não é verdade? Por que é que nós, espíritas, não damos testemunho do que aconteceu em decorrência dos fenômenos espirituais em nossas vidas? É sobre isso que este escritor está falando. Nós precisamos revelar para que aumente a fé das pessoas que adentram por esta porta, solicitando estes recursos que também são terapêuticos. Então nós precisamos revelar. Eu, Paula Alves, há 4 anos estou curada de minhas hérnias cervicais. Estava assim com indicação cirúrgica, não conseguia dormir de tanta dor. Fiz os tratamentos do plano físico, fiz diagnósticos, fui no cirurgião, mas, confesso, não quis operar o meu lindo pescocinho e por isso também solicitei a misericórdia divina. Vim para a fluidoterapia e, graças a Deus, não mais remédios. Sim, ainda faço fortalecimento muscular periódico, mas, graças a Deus, obtive os resultados que almejava e não precisei interromper minhas funções como o médico solicitou. Então, que possamos espalhar também as boas novas que conquistamos com a terapêutica espiritual, que possamos dar provas da nossa fé diante de todos. É isso que nos pede este escritor. Ele diz: a mulher hemorrágica rompeu as barreiras da multidão para que pudesse tocar as vestes de Jesus, para que ela ficasse curada. E ele pede que nós também possamos romper estas barreiras do preconceito social, vencendo nossas fraquezas, eliminando nossas paixões, para que possamos nos acercar do Senhor, tocarmos suas vestes e recebermos o seu influxo que virá para curar nossas mazelas físicas e morais. Mas este escritor nos lembra mais uma vez: o Espiritismo, ele não vem destruir a lei natural que regula a evolução humana, de forma nenhuma. Ele vem inspirar os médicos para que eles possam curar, para que eles possam suavizar dores, confortar e consolar os enfermos de todos os tipos. O Espiritismo vem para fazer compreender que a medicina é um sacerdócio de amor, é uma missão de humanidade e de amor para toda a humanidade. E esta mesma medicina, ela deve ser, antes de tudo, caridade, antes até de ser profissão. Que
todos os profissionais da saúde possam aprender com o Espiritismo que ninguém pode ficar sem tratamento. Aquele que paga será atendido, aquele que não paga também será atendido, da mesma forma que Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, atuou, deixando seu legado. Mas ele ainda finaliza afirmando que o Espiritismo, ele vem para espiritualizar, ele vem para santificar e jamais para abolir a medicina. Até porque ninguém pode interromper o curso das expiações e provas que são resultantes da lei de causalidade. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Nós estamos falando da cura pela fé. Nós afirmamos, meus irmãos, que antes de mais nada, os espíritas, eles seguem esta questão onde nós trabalhamos com ciência, filosofia e religião. Então nós acreditamos nos recursos médicos para restituir a saúde do nosso corpo físico. Mas nós também cremos no poder soberano do nosso Senhor, que pode fazer tudo por nós, pode modificar tudo a todo instante. Diante de diagnósticos que são fatais ou incuráveis, nós sempre vamos nos entregar ao Senhor. Nós vamos fazer os tratamentos adequados e nós viremos para cá e solicitaremos, por que não, o tratamento espiritual. Mas, meus irmãos, eu pergunto, e se realmente eu não puder me curar? E se realmente estiver planejado que a minha prova é árdua, esta enfermidade não tem cura, e depois de todo o sofrimento, de tudo que eu fiz, eu realmente não serei curada? Será que eu preciso me revoltar? Será que eu preciso blasfemar e dizer, mas eu fiz tudo, minha irmã, eu fiz tudo. Eu me entreguei de corpo e alma, eu fiz tudo que a palestrante está falando, eu fui buscar os recursos diagnósticos, terapêuticos, eu fiz tudo o que me ensinaram. Eu vim no centro espírita, fiz a fluidoterapia, mas o câncer tomou conta do meu corpo e eu não tenho mais o que fazer. O médico falou, são 3 meses. E eu faço o quê? A nossa fé, segundo o mentor, e é isso que ele está me explicando há alguns meses, a nossa fé também deve envolver aceitação. Quando nós oramos, nós pedimos que seja feita a vossa vontade, Pai. E Jesus disse, afasta de mim esse cálice, Senhor, mas que se cumpra a sua vontade e não a minha. Eu solicito a Deus todos os dias que se cumpra a sua vontade. Então, meus irmãos, eu faço tudo o que for possível para que este corpo tenha vida com abundância, saúde para dar e vender, mas se for dos planos do Senhor, que esta enfermidade caminhe para o meu desencarne, eu digo, graças a Deus, eu aceito os planos de Deus para a minha vida, porque antes de mais nada, cada um de nós tem um planejamento de antes do seu reencarne, e isso vai se cumprir. De qualquer maneira, esta enfermidade, esta luta, esta provação que vai mexer conosco e com todos os nossos familiares, os nossos amigos mais queridos, nós aprenderemos em grupo. Nós aprenderemos a amar mais, a nos cuidarmos mais. Nós estaremos mais atentos a cada instante de vida. E isso tudo vai ser necessário para a nossa lapidação moral e espiritual. Tudo o que acontece com este corpo de carne também serve para purificar o meu ser.
Então que possamos nos envolver com tudo o que acontece em nossas vidas, simplesmente dedicados num trabalho árduo de modificação, empenhados em estarmos melhores a cada dia. Nunca nos entregaremos para o fracasso, para a dor e nem para a enfermidade. Mas, se for da vontade do Senhor, solicitemos a espiritualidade amiga para que dentro de nós reine este conforto moral, esta fortaleza e esta certeza de que esta vida é apenas um passo a mais para tudo que se prolonga na espiritualidade amiga, espiritualidade de luz que irá nos assistir. Tudo o que fazemos aqui é patrimônio nosso para a verdadeira morada, então que não fiquemos tão apegados a este corpo que inevitavelmente se desgasta dia após dia, mas que estejamos comprometidos com esta evolução moral e espiritual que nos transforma em seres melhores. Eu agradeço a todos pela atenção, para que possamos finalizar. Por favor, vamos fechar os olhos e interagir com os nossos amigos espirituais. Senhor, me fortalece moralmente, para que eu possa superar estas adversidades que me envolvem diante da enfermidade, Pai. Que meus familiares possam receber de Ti as bênçãos adequadas para nos ampararmos e termos a aceitação necessária para superarmos este momento, sabendo que o Senhor ama infinitamente cada um de nós, que possamos almejar dias melhores, na carne ou fora dela, sempre amparados por Teus emissários de luz, que a nossa família espiritual possa acolher aquele que se desprende e que ele possa continuar o seu progresso infinito. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho de propagação do bem. E todos os meus irmãos recebam fluidos salutares, benéficos, que possam restituir a sua saúde física, moral, mental, espiritual, fortalecendo sua fé nos propósitos de Deus para cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Gratidão, meus irmãos.